Hoje vamos tratar sobre o conteúdo de áreas e perímetros de figuras planas. Em especial, nós vamos falar sobre o trapézio e o paralelogramo e relembrar as áreas dos retângulos, triângulos e quadrados. Então, vamos iniciar com o retângulo, que foi o conteúdo da aula passada, no vídeo passado, onde o retângulo nós vimos que a sua área é encontrada fazendo a base vezes a altura. Pega a medida da base, multiplica pela altura e daí encontra-se a sua área. Lembrando que o h vale como altura. E o perímetro é a soma dos quatro lados do retângulo. Então, soma esse lado, a altura, soma esse outro lado e a outra altura. Tá? Então, assim é o perímetro do retângulo. No quadrado, ele é um retângulo especial, então nós podemos utilizar a mesma fórmula do retângulo ou podemos utilizar essa fórmula aqui, a área igual lado ao quadrado. Como os lados são iguais, né? Ao fazer base vezes altura, você acaba fazendo lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, pegando essa medida e elevando ao quadrado, nós chegamos à área do quadrado. E o perímetro a gente pega e faz 4 vezes a medida de um dos lados. Como todos os lados são iguais, né? Então, tem 4 lados, 4 vezes a medida de cada lado. No triângulo, a fórmula é um pouquinho diferente da fórmula do retângulo, mas a gente observa que o triângulo ele é a metade de um retângulo. Tá? Então, se eu tenho um triângulo, ele vai ser a metade de um retângulo. Como a fórmula do retângulo é base vezes altura, e o triângulo é metade de um retângulo, então basta a gente dividir por 2 na fórmula. Então, a área de um triângulo é encontrada fazendo a medida da base, faz vezes a altura e divide por 2. E o perímetro é a soma dos 3 lados do triângulo. Então, pega a média dos 3 lados, soma eles e daí vai ter o perímetro do triângulo. O paralelogramo é a fórmula para se calcular a sua área é a mesma de um retângulo. Tá? Então, vocês vão ver que ele é bem parecido com o retângulo. O paralelogramo ele tem como uma principal característica que ele tem 2 pares de lados paralelos. A base, esse B, ele é paralelo com essa medida aqui, com esse lado aqui de cima. Eles não se cruzam. Se for fazer a continuação do tracejado do lado, ele não vai se cruzar. Pode ir para o infinito que ele não se cruza. O mesmo acontece com as laterais. Se fazer o tracejado continuado, eles não vão se cruzar, ou seja, são paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Então, tem 2 pares de lados paralelos, ou seja, surge o nome paralelogramo. Tá? E por que a fórmula é a mesma do retângulo? Se vocês pegarem essa partezinha aqui, recortarem ela, forma um triângulo. Tira esse triângulo e passa aqui para esse lado. Vocês vão ver que ele sobrepõe essa faixa pontilhada e forma um retângulo, cuja base é a mesma desse paralelogramo e a altura é a mesma do paralelogramo. Então, por isso que a fórmula vai ser a mesma, tá? Então, porque o paralelogramo nada mais é que um retângulo que foi levemente empurrado ou soprado, claro, na brincadeira, mas ele dá para seguir essa ótica para tentar entender o paralelogramo. Então, a área de um paralelogramo é descoberto fazendo base vezes altura. E o perímetro somando os 4 lados, as 4 medidas
dos lados. O trapézio. O trapézio, vocês podem observar que ele tem diferença do paralelogramo nos seus lados. No trapézio, vocês vão ver que as laterais, elas vão se cruzar se for fazer a continuação dos seus lados, tá? Então, se vocês pegarem aqui, fazer a continuação, é claro, bem retinho, né? Eles vão se cruzar. Ou seja, esses lados aqui, eles não são paralelos. As bases são paralelas, mas daí vai ter um par de lados paralelos, enquanto que o paralelogramo tinham dois lados. E a fórmula de calcular a área é um pouco diferente, um pouco mais complexa. Soma-se as duas bases, a base maior demonstrada por Bzão, a base menor demonstrada por Bzinha, faz vezes a altura e daí depois divide por 2. Vejam que tem parênteses aqui. Por quê? Porque primeiro tem que somar as bases para depois multiplicar. Ok? Então, vamos a alguns exercícios, tá? Então, aqui, nós temos... Que tipo de figura é essa? Primeira coisa de tudo, a gente vai ter que ver que tipo de figura é essa. Se é um trapézio ou um paralelogramo. Vemos que ela é um trapézio, porque as laterais vão se cruzar em um certo ponto. Então, nós temos que usar essa fórmula aqui, ó. A área é igual a base menor mais base menor, maior mais a menor, vezes a altura e dividido por 2. Então, vai substituir essa fórmula pelos valores que tem aqui no trapézio. A base maior, quem é a base maior? É o 34, é a base, a parte que está aqui embaixo, então substitui aqui no B grande, tá? B maiúsculo, que é o Bzão. O 10 é a base menor, então substitui no B pequeno. A altura é o 16 ou é o 20? É o 16. A altura sempre faz um ângulo de 90 graus com a base, ele é perpendicular com a base. Então, se vocês vão observar aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus com a base, tá? Então, o 16 é a altura e não o 20. O 20 vai aparecer de mero espectador ali, mas a gente não vai utilizar para calcular a área. A não ser que queira calcular o perímetro, daí soma os lados, né? Então, vai utilizar o 20. Agora, resolvendo aqui, vai ser 34 mais 10 vezes 16 dividido por 2. Então, vamos escrever isso. 34 mais 10 vai dar quanto? 44. Então, vamos escrever a área igual 44 vezes 16 dividido por 2. Tá? Então, resolvendo a parte dos parênteses, 34 mais 10 vai dar 44, vezes 16 dividido por 2. Entre multiplicação e divisão não tem ordem, então posso multiplicar primeiro ou dividir primeiro. Então, nós podemos dividir primeiro, tá? Que ele fica mais fácil de resolver a conta. Se multiplicar vai dar um número bem grande, e daí dá mais serviço, tá? Mas pode ser feito assim também. Então, primeiro vamos dividir. 16 por 2 vai dar 8. Então, vai restar aqui a área igual 44 vezes 8. Tá? Então, 44 vezes 8, que foi o que a gente resolveu, um passo a mais. E de agora basta só fazer 44 vezes 8. 44 vezes 8, então, vamos ver quanto que vai dar. Calcularam, então, vai dar 352
352. E daí tem que colocar a unidade de medida, né? Lembram que da outra vez, quando a gente estudou os retângulos e triângulos, tinha a unidade de medida. A gente está tratando com unidades em metro. Então, a área vai ser 352 metros quadrados. Então, a área sempre vai ter a unidade de medida elevado ao quadrado. Então, essa é a área dessa figura plana, da superfície dessa figura plana. Então, a área, lembram que é a parte de dentro. Se for dividir isso aqui em quadradinhos de 1 centímetro de lado, vai ter 352 quadradinhos de 1 metro de lado, não 1 centímetro, de 1 metro de lado. Essa outra figura, nós observamos e vemos que ele é um paralelogramo. Então, um paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Os lados são paralelos. Então, qual fórmula a gente usa? Usamos a mesma fórmula do retângulo. Então, qual que é a fórmula do retângulo? A área é igual a base vezes a altura. Então, é essa fórmula que nós vamos ter que utilizar. Então, vamos ver quem que é a base, quem que é a altura, fazer a substituição e encontrar a área. Então, a base é 10 centímetros, a altura 6,4 centímetros. Aqui não foi dada a medida lateral, mas se tivesse dado a medida lateral, a gente não iria utilizar. Tem que utilizar a altura, que faz um ângulo de 90 graus com a base. Então, base é 10 centímetros, altura 6,4, vamos substituir e calcular. Então, a área 10 centímetros, vezes a altura, que é 6,4 centímetros. Então, vamos ter que multiplicar isso. Então, vamos fazer a multiplicação. 10 vezes 6,4. Multiplicação com vírgula com o número 10, 100 mil é fácil, né? Então, com 10, basta a vírgula andar uma casa para a direita. Então, 10 vezes 6,4 vai dar 64. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, como resposta, a área é igual a 64 centímetros quadrados. Então, chegamos ao final do exercício. Tá? Então, nós observamos que as figuras são parecidas, trapézio e paralelogramo. Porém, a gente tem que olhar os lados, então, observar bem os lados. No trapézio, a gente utiliza a fórmula base maior mais base menor, faz vezes a altura e depois divide por 2. E no paralelogramo, basta pegar a base e multiplicar pela altura. E daí sempre unidades de medida ao quadrado na área. E perímetro, bastava somar os 4 lados, tá? Mas aqui a ideia era resolver a área da figura e não o perímetro. Então, as duas figuras que vocês têm que lembrar, saber diferenciar, e as duas fórmulas que vocês têm que gravar. Ok? Certo? Até a próxima.